A paz do Senhor Jesus, meus queridos amigos e irmãos em Cristo, aqui do canal Embaixadores de Cristo, Estudos Bíblicos. Uma vez mais aqui estamos para juntos estudarmos a Bíblia Sagrada, fazendo aquilo que o Senhor Jesus assim ordenou. O próprio Cristo disse para os seus discípulos, ou para os seus primeiros discípulos: examinai as Sagradas Escrituras, porque elas testificam a respeito de mim. E por isso eu quero convidar você que acessou as redes sociais, você que acessou aqui o YouTube, você que foi direcionado para esse estudo bíblico, você que a princípio talvez pense que foi coincidência, quero que você saiba que o Criador dos céus e da terra preparou essa oportunidade para falar com você. E nós estamos estudando um dos livros do Antigo Testamento, que é o livro da rainha Esther. Fique comigo, fique até o final desse estudo e o Senhor Jesus Cristo estará edificando, crescendo a sua vida espiritual. Porque o Senhor Jesus diz: e conhecereis a verdade, e ela vos libertará. Vamos orar? Amado Deus, Criador dos céus e da terra, em nome de Jesus, uma vez mais, eis-me aqui, Senhor. Estamos aqui para aprender as Sagradas Escrituras. Ó Deus eterno, fala conosco para a glória do teu nome. Amém. Maravilha, maravilha de Deus. Que benção estarmos aqui uma vez mais. Meus amigos, meus irmãos em Cristo, eu sou o irmão Edmilson, sirvo ao Senhor Jesus Cristo aqui na cidade de Betim, Minas Gerais. Sirvo ao Senhor como presbítero e estamos ali realizando a obra do Senhor Jesus na Assembleia de Deus Missões em Betim, onde temos realizado a obra do Senhor através do ministério do ensino. E Deus nos deu esse objetivo, de usar as redes sociais também para anunciar a palavra do Senhor. E desde já eu quero mandar um abração especial aos novos inscritos do nosso canal. Nossa gratidão por nos apoiar nesse propósito. Pois bem, meus amados, nós estamos estudando nesse terceiro trimestre do ano de 2024, na igreja nós estamos estudando sobre o livro de Esther. Inclusive nós estamos estudando dois livros, o livro que leva o nome de Ruth e também o livro que leva o nome de Esther. Já estudamos todo o livro de Ruth, agora nós estamos estudando o livro da rainha Esther. E hoje nós estaremos estudando a lição de número 9. Lembrando que essa lição será estudada dia 1º de setembro. Sim, dia 1º de setembro, essa lição será ministrada nas igrejas. Não só nas igrejas da Assembleia de Deus, mas também outras igrejas que utilizam o mesmo material, a mesma revista da CPAD. Tema do estudo de hoje: a conspiração de Amã contra os judeus. Você já leu o livro de Ruth? É um livro com poucos capítulos. O livro da rainha Esther. Às vezes eu confundo porque nós estamos usando dois livros, Você já leu sobre o livro da rainha Esther? É um livro com poucos capítulos. É um livro que está no Antigo Testamento. É um livro que fica ali ao lado do livro de Neemias, ao lado do livro de Esther. Você sabia que o livro de Esdras, o livro de Neemias, Você sabia que o livro de Esther é o único livro na Bíblia Sagrada que não menciona, não cita, não fala do nome de Deus claramente, diretamente? Mas através de uma leitura bíblica, através do estudo bíblico, você observa que Deus está agindo em todo momento. Inclusive, às vezes quando acontece milagre na vida das pessoas, e as pessoas dizem: foi sorte, foi por pouco.
Mas não foi sorte, muito menos para o povo. Foi a mão de Deus que esteve ali dando livramento para essa pessoa. Pois bem, a conspiração de Amon contra os judeus. Se você quiser saber um pouco mais sobre esse livro, eu convido você a assistir outras aulas que já temos aqui no nosso canal sobre esse livro. Texto áureo: e odiados de todos serei por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Mateus capítulo 10, versículo 22. Meus amados irmãos, o objetivo do nosso estudo de hoje é falar sobre a conspiração de Amon contra Mardoqueu, contra a rainha Esté, porque ela era judia, a conspiração de Amon contra os judeus que viviam ali na Pérsia. O objetivo do estudo hoje é mostrar o objetivo do diabo em tentar destruir o povo de Deus naquela época, e iremos observar no nosso estudo de hoje que desde aquela época até nos dias atuais, o diabo tem tentado de várias maneiras acabar com o povo judeu, acabar com essa nação escolhida de onde veio o Messias, o Salvador do mundo. E a lição vai estar falando sobre vários acontecimentos em datas diferentes, onde esse povo, por pouco, deixou de existir. Mas a mão de Deus esteve preservando os judeus, porque Deus tem uma obra para realizar com esse povo. É o que a Bíblia Sagrada nos diz. E não é qualquer povo não, viu, irmão? Eu não estou me referindo a qualquer povo não. Eu estou falando do povo de Israel. Eu estou falando dos judeus. Vamos lá. Verdade prática. Quando nos tornamos agradáveis ao mundo, é sinal de que nossa fidelidade a Deus está em crise. Já grave essa mensagem aí, né? Quando nos tornamos agradáveis ao mundo, é sinal de que nossa fidelidade a Deus está em crise. Ou seja, quando o cristão se conforma com o sistema pecaminoso do mundo, quando o cristão evita de apresentar as suas opiniões sobre a sua fé, sobre a sua crença, sobre a sua religião, sobre o que ele pensa de determinados assuntos, e a oportunidade é uma oportunidade propícia, e o cristão evita de se envolver, ele tem que tomar bastante cuidado, porque ele é um servo de Deus, e como servo de Deus, ele não pode ficar em cima do muro. Quando nos tornamos agradáveis ao mundo, é sinal de que nossa fidelidade a Deus está em crise. Ou seja, a partir do momento que o crente em Deus, a partir do momento que o servo do Senhor Jesus Cristo começa a mostrar, através do seu comportamento, que ele é diferente, que ele não se embriaga, não se prostitui, não se adultera, não é um drogado. Quando esse cristão começa a mostrar que ele é diferente, que ele crê que existe sim leis absolutas, regras absolutas, que existe um Deus, esse Deus é pessoal, esse Deus é moral, e ele quer que as pessoas tenham, sejam pessoas morais e assim por diante, automaticamente esse cristão ele está sujeito a entrar em conflitos com quem pensa diferente, principalmente com o diabo. Se porventura você que está me vendo nesse dia, se você não está enfrentando nenhum tipo de luta, nenhum tipo de vendaval, nenhum tipo de tribulação, porque você é crente, é um sinal de alerta, porque a partir do momento em que realmente demonstramos que somos diferentes, sempre vai existir alguém ou um grupo que vai ter pensamentos e opiniões diferentes sobre você. Não é porque eles não gostam de você, não é porque eles não gostam de mim. Muitas das vezes é por causa do nosso posicionamento como servos de Deus. Vamos prosseguir? Leitura bíblica em classe.
A leitura bíblica em classe de hoje, ou o texto bíblico que foi escolhido para nós utilizarmos como base para o nosso estudo, se encontra no livro de Esther, capítulo 3, versículo 7 até o versículo 11, e também Esther, capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 4. Pois bem, no primeiro mês, que é o mês de Nisan, no ano do 10º do rei Assuero, se lançou o pu, isto é, a sorte, perante Amã, de dia em dia e de mês em mês, até ao do 10º mês, que é o mês de Adar. E Amã disse ao rei Assuero: existe espalhado e dividido entre os povos, em todas as províncias do seu reino, um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos e que não cumpre as leis do rei, pelo que não convém ao rei deixá-lo ficar. Se bem parecia ao rei, escreva-se que os matem, e eu porei nas mãos dos que fizerem a obra 10.000 talentos de prata, para que entre nos tesouros do rei. Então tirou o rei o anel da sua mão e o deu a Amã, filho de Amedata, Agagita, adversário dos judeus. E disse o rei a Amã: essa prata te é dada, como também este povo, para fazeres dele o que bem parecia aos seus olhos. Quando Mardoqueu soube tudo quanto se havia passado, rasgou Mardoqueu as suas vestes e vestiu-se de pano de saco com cinza e saiu pelo meio da cidade, clamou com grande e amargo clamor. Clamou com grande e amargo clamor. E chegou até diante da porta do rei, porque ninguém vestido de pano de saco podia entrar pelas portas do rei. E em todas as províncias aonde a palavra do rei e sua lei chegavam, havia entre os judeus grande luto, com jejum e choro e lamentação, e muitos estavam deitados em pano de saco e em cinza. Então vieram as moças de Esther e os seus eunucos e fizeram-lhe saber com o que a rainha muito se doeu, e mandou vestes para vestir a Mardoqueu e tirar-lhe o seu cilício, porém ele não as aceitou. Amém. Meus amados irmãos, para que você possa entender a introdução do nosso estudo de hoje, quero falar um pouco resumido sobre o que nós estudamos aqui hoje. Nós estudamos, aliás, sobre o que nós já estamos vindo estudando aqui sobre o livro da rainha Esther. A palavra do Senhor nos diz, né, que Deus usou o profeta Jeremias para chamar a atenção do povo de Judá, reino do sul, que era constituído de duas tribos, né, Judá e Benjamim. Essas duas tribos, ora a gente chama de povo de reino do sul, ora de Israel. E a palavra do Senhor nos diz que Deus usou o exército da Babilônia, que invadiu Jerusalém e levou os judeus prisioneiros para a Babilônia, e Deus falou com o profeta Jeremias que eles iriam ficar ali 70 anos. E Deus usou o profeta Daniel ali em Babilônia. Daniel chegou com aproximadamente 15 a 17 anos em Babilônia. Isso aconteceu aproximadamente no ano 605 ou 606 a.C., em 3 levas diferentes, em 3 datas diferentes, os judeus foram levados como prisioneiros para Babilônia. E a palavra do Senhor nos diz que, no capítulo 5 do profeta Daniel, o reinado de Belsazar, que era neto de Nabucodonosor. Belsazar era filho de Nabonido. Nabonido, se me falha a memória, era genro de Nabucodonosor. E a palavra do Senhor nos diz, né, que no capítulo 5 de Daniel, que o reinado da Babilônia se findou, porque o Império Medo-Persa invadiu a Babilônia. Está lá registrado no capítulo 5, a queda de Babilônia. E os 70 anos haviam se findados ali. E a palavra do Senhor nos diz que Ciro decretou a liberdade do povo do Reino do Sul.
Inclusive, aproximadamente 120 a 150 anos antes de Ciro nascer, guarde aí, aproximadamente 120 ou 150 anos antes de Ciro nascer, Deus já havia usado o profeta Isaías no capítulo 45 do seu livro para falar que ele iria ser usado para trazer libertação para o povo de Deus, como de fato isso aconteceu. E diz a Bíblia Sagrada que a primeira leva de judeus saiu sob a liderança de Zorobabel. Essa primeira leva está registrada no livro de Esdra, né, ali no primeiro capítulo, e também está registrado no livro do profeta Ageu. Nem todos os judeus voltaram para Jerusalém. A maioria dos judeus decidiram continuar ali em Babilônia e outros também viveram ali na Pérsia. Por que não voltaram? Porque lembre-se, já havia se passado 70 anos. E é possível acreditar que a maioria daqueles judeus que haviam saído de Jerusalém já estavam mortos. Outros já estavam bem idosos. E então ali em Babilônia nasceu uma outra geração. Primeiro. Segundo, os comentaristas dizem, e faz sentido, os judeus já estavam familiarizados com o país da Babilônia, porque não era uma prisão como nos dias de hoje, onde uma pessoa vai presa, vai para uma casa de recuperação, vai para uma cadeia, vai para uma penitenciária. Não era uma prisão nesse sentido. Era uma prisão no sentido onde os judeus iriam viver lá. Lá eles poderiam trabalhar, plantar, colher, poderiam constituir as suas famílias, porém iriam ficar debaixo do sistema de Babilônia, pagando impostos e obedecendo outras regras. Então era uma prisão entre aspas. Era uma liberdade, porém uma liberdade com um certo limite. Então a maioria desses judeus não quiseram voltar mais para Jerusalém, ainda mais que, não cheguei a pesquisar, mas a possibilidade de voltarem, fazendo uma caminhada a pé, ou uma viagem a pé, ia ser cansativo. E também Jerusalém não era mais a mesma Jerusalém de antes. O templo estava destruído, a cidade estava destruída, os muros estavam destruídos e nenhum judeu ia ter ânimo, a maioria dos judeus não ia ter ânimo para reconstruir a cidade. Mas lá na frente, quando um não quer, quando tem alguém que não quer, Deus usa outras pessoas. Então lá na frente você vê a história de Esdra e de Neemias. Esdra que liderou, até onde eu me recordo, Esdra liderou o segundo grupo de judeus que voltaram para Jerusalém. Neemias também liderou o terceiro grupo. Esdra ficou na responsabilidade de reorganizar o culto de adoração a Deus, lá em Jerusalém. A palavra, louvor, adoração. O profeta Ageu ficou na responsabilidade de animar o povo para reconstruir o templo. Mas isso está escrito aonde? Está escrito no livro do profeta Ageu, depois você lê lá. E Neemias, ele ficou na responsabilidade de liderar a reconstrução dos muros. Pode ler lá no livro de Neemias. E nós estamos aprendendo que a história da rainha Esther aconteceu entre o capítulo 6 e o capítulo 7 de Esdras. Deixa eu ver se eu encontro aqui, para a gente não ter nenhuma dúvida. A princípio, nós estamos lançando mão aqui da cronologia bíblica, para a gente não ter nenhuma dúvida. Não estou citando assim, estou narrando os fatos, mas não estou narrando os fatos, mas eu não estou citando as datas cronológicas. Então, meus amados, aqui
Na Bíblia de Estudo Pentecostal, no livro de Esdras, capítulo 7, versículo 1, tem a chamada nota de rodapé, né? É um acréscimo aqui, uma informação a mais por parte do comentarista da Bíblia de Estudo Pentecostal. Ele diz assim: entre os capítulos 6 e 7 de Esdras, há um intervalo de cerca de 60 anos, período esse em que ocorreu os eventos do livro de Esther, na Pérsia. Então, meus amados, entre o capítulo 6 e o capítulo 7 de Esdras, existe um intervalo de aproximadamente 60 anos. E foi nesse período que aconteceu a história da rainha Esther. E agora Esther ali, na Pérsia, aí o rei fez um grande banquete, chamou as principais autoridades aí das províncias, e essa festa me parece que durou 120 dias, nós já falamos sobre isso. Depois o rei chamou a esposa dele, a rainha, para se apresentar lá no meio daquela festa, e ela não quis ir, e o rei ficou revoltado com aquilo, e os seus conselheiros aconselharam ele a tirar a rainha Vasti da posição de rainha, né? Ele então fez isso. Depois os conselheiros mandaram aconselhar o rei a fazer uma espécie de concurso de beleza, onde ele iria escolher qual mulher queria agradar ele para substituir a rainha Vasti. E apareceu, e os empregados, os servos do rei, saíram pegando várias meninas, várias moças jovens ali da Pérsia, entre elas Esther. E Esther então se torna rainha. Aí, com o passar do tempo, a palavra do Senhor nos mostra que Esther tinha um tio chamado Mardoqueu. Se bem que ora a gente lê primo, ora a gente lê tio, mas tudo indica que era tio. Mardoqueu cuidou da rainha Esther porque os seus pais já tinham falecido. Mardoqueu era judeu, e o judeu aprendeu no cativeiro babilônico, porque Deus queria arrancar a idolatria de dentro do coração do povo judeu ali na Babilônia. Então Mardoqueu aprendeu ali no cativeiro, ou aprendeu através dos seus ancestrais, né, através dos seus pais, que Deus abomina a idolatria. E a idolatria não é só adorar a imagem e escultura, é adorar o homem também. Tanta gente nesse mundo que adora jogador de futebol, adora atores, adora atrizes e assim por diante. Cuidado! Existe um lugar no seu coração, e o principal lugar do seu coração, da sua vida, deve ser ocupado pelo Senhor nosso Deus. Mardoqueu não se curvava diante de Amã. E Amã ficou revoltado com aquilo, e diz a palavra de Deus que Mardoqueu resistiu e não se curvou diante de Amã. Amã se revoltou e aconselhou o rei a fazer um decreto, onde através desse decreto ele pudesse decidir a morte de todos os judeus que existiam, não só na Pérsia, mas em qualquer província, em qualquer região onde a Pérsia mandasse, ou onde vivesse judeus, em qualquer região que fosse nos domínios da Pérsia, todo e qualquer judeu, seja homem, mulher, criança, fosse morto. Então o ódio do diabo não era apenas pelo Mardoqueu. O ódio do diabo era contra todos os judeus, por vários motivos. Um deles porque o diabo sabia que era dos judeus, da linhagem dos judeus, que iria vir o nosso Salvador, o Senhor Jesus. Então, agora que eu já apresentei esse resumo da história e do livro, vamos observar o que o comentarista da lição tem a nos dizer. Tem muita coisa aqui, meus amados irmãos. Vamos lá. Introdução. Na lição anterior, vimos que Mardoqueu não se inclinava nem se prostrava diante de Amã. Lembra do que eu falei? Nessa lição, estudaremos a respeito do plano de Amã para exterminar todos os judeus do reino da Pérsia. Veremos também como o povo judeu tem sido perseguido ao longo de toda a história. E Israel sobrevive
providência divina. Então, a história no livro de Esther, em que Amã demonstra um ódio terrível contra os judeus, ali foi uma espécie de pontapé inicial. Ali foi o primeiro relato bíblico sobre um plano diabólico para acabar com o povo judeu, com o povo de Deus. Porque a gente, inclusive eu abro parênteses aqui para dizer que a igreja não é o Israel de Deus. Guarde isso, viu? A igreja não veio para substituir Israel. Deus tem um plano com Israel. Deus tem um plano com a igreja. O apóstolo Paulo, ele diz: portai-vos de maneira que não causei escândalos aos judeus, aos gregos e à igreja. Então Deus tem algo para realizar com Israel. Tem várias profecias que mostram sobre isso. E também quantos fatos históricos existem sobre livramentos que o povo de Israel teve através da mão do Senhor. Número 1, ponto 1, o plano odioso de Amã. Intrigas e patologias do poder. A conduta de Mardoqueu incomodou aos demais servos do rei. Eles o questionavam todos os dias. Por que traspassas o mandado do rei? Esther, capítulo 3, versículo 3. Mardoqueu disse apenas que era judeu. Incomodados, seus conservos foram denunciá-lo a Amã para verem se Mardoqueu continuaria com a mesma postura. Pelo visto, não era um zelo sincero pela palavra do rei. Parece mais uma tentativa de jogar lenha na fogueira. Invejas e intrigas costumam reinar em todo o tipo de grupo social. Amã ficou furioso e reagiu de maneira absolutamente desproporcional. Revelando uma personalidade doentia, planejou o extermínio de todos os judeus. Quem exerce autoridade em qualquer área da vida precisa agir com serenidade, sabendo que todos temos um Senhor nos céus. Abuso de poder leva à queda. Deixa eu procurar aqui algumas referências bíblicas. Então, meus amados irmãos, a palavra do Senhor nos mostra que Amã, ele não se sentia satisfeito. Todos ali, com exceção do rei, quando Amã passava, as pessoas se curvavam diante dele, as pessoas se prostravam diante dele, as pessoas abaixavam a cabeça diante dele, as pessoas de alguma forma procuravam cumprimentá-lo, as pessoas de alguma forma procuravam honrar Amã, porque Amã havia conquistado uma posição de destaque ali na Pérsia através do rei. Porém, Mardoqueu, que era um servo de Deus, ele não se prostrava diante de Amã. E aquilo ali, irmãos, aquilo ali feriu o ego de Amã. Mas como assim? Todos aqui me reverenciam, todos aqui me respeitam, todos aqui se prostram diante de mim. E quem, nas minhas palavras, né? E quem é esse Mardoqueu que não se prostra diante de mim? Então, outras pessoas que estavam próximas ali de Amã questionaram Mardoqueu. Por que Mardoqueu não se prostrava diante de Amã? E diz a palavra de Deus que Mardoqueu simplesmente respondeu: eu sou judeu. Eu sou judeu. Era como se Mardoqueu estivesse dizendo: eu sirvo ao Deus dos céus. Eu sou judeu e aprendi que o único que merece a minha adoração, o único que merece que eu me prostre e reverencio ele, é o Deus Todo-Poderoso. É como se Mardoqueu estivesse dizendo: eu temo ao Senhor, jamais vou me prostrar diante do homem. Eu aprendi na lei do Senhor que é pecado se prostrar diante do homem. Eu sou judeu, eu sou conhecedor da lei. Era como se Mardoqueu estivesse declarando a sua fé
a sua obediência ao Deus Todo-Poderoso. E aqueles amigos, entre aspas, de Amã, ao saberem disso, procuraram Amã, não com o objetivo de tentar apaziguar toda aquela situação. Eles poderiam muito bem chegar para Amã, tentar apaziguar a situação e tentar demonstrar de uma certa forma que a atitude de Mardoqueu é porque ele era diferente, ele tinha as leis dele, e a lei dele mandava ele obedecer, se reverenciar somente a Deus e tal. Pelo contrário, aqueles que se diziam serem amigos, conhecidos, próximos ali de Amã, os servos de Amã, eles jogaram mais lenha na fogueira, como diz o ditado popular. E o que eles fizeram? Olha, vamos ver o que o comentarista diz aqui. Invejas e intrigas costumam reinar em todo tipo de grupo social. Então, o que aconteceu ali, infelizmente, acontece em várias áreas da nossa vida, né? Em vários grupos sociais, seja na família, infelizmente, em algumas igrejas, às vezes acontece isso também, porque dentro das igrejas existe pessoas falhas. A igreja não é constituída de pessoas perfeitas. Mas isso existe dentro da igreja? Quem sou eu para dizer que em algumas igrejas isso não pode existir? No tempo do apóstolo Paulo também estava acontecendo isso. Ai, meu Deus, mas como assim? Está escrito na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Irmãos, o sol adentrou aqui, passou pela janela. Talvez você não está me enxergando claramente, mas eu também não posso tirar o celular daqui no momento. Mas pelo menos vai dar para você estar me ouvindo aí. Então eu posso estar tentando fazer uma coisa aqui. Vou dar só uma pausa aqui. Deixa eu ver se tem como. Não tem como. Por enquanto vamos ter que ficar assim. Deixa eu ver aqui, só um minutinho. Eu consigo aqui uma solução. E agora deu para dar uma melhorada? Onde nós estávamos mesmo, né? Então a palavra do Senhor nos diz, né, que Amã se sentiu revoltado com aquela atitude de Mardoqueu. Intrigas, contendas, invejas acontecem em várias áreas, né, da nossa vida, os chamados grupinhos, né? E como eu estava comentando, infelizmente, longe de mim falar que a gente não vê isso às vezes em algum grupo de irmãos, né? Não vou não vou dizer que é uma regra geral, que em toda igreja existe grupinhos e assim por diante. Longe de mim cometer essa injustiça. O que eu quero dizer é que, infelizmente, em alguns lugares existe chamados grupinhos, invejas, contendas, né? Brigas, seja na família, seja no trabalho, seja entre colegas, seja entre moradores da mesma rua. Tem um exemplo na igreja, na igreja de Coríntios. Se você tiver curiosidade, você pode ler na sua casa a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 1. Ali Paulo trata sobre um problema sério que estava acontecendo naquela igreja. Naquela igreja estava existindo 3 a 4 grupinhos. E a palavra do Senhor nos diz que uns ali na igreja diziam: eu sou de Paulo, que gostava da pregação de Paulo. Outros já diziam: não, eu sou de Apolo, porque ficava maravilhado com a forma eloquente como Apolo pregava. Outros já diziam: não, eu sou de Pedro, porque Pedro tem mais autoridade, Pedro andou com Cristo, Pedro teve vários diálogos importantes com Cristo. E tinha aquele outro grupinho que dizia: não, mas eu sou de Cristo. Para mim, eu só obedeço Cristo. Não tem crente desse jeito? Tem crente que diz: não, eu não obedeço pastores porque os pastores são falhos. E nunca li na Bíblia que Deus levantou pastores, mas já li que Jesus é o nosso pastor. Opa, para por aí.
Se você não leu, é porque você nunca leu a Bíblia ou você nunca leu as cartas pastorais. Na carta aos Efésios está escrito que Deus levou cativo o cativeiro, deu dons aos homens. A uns ele levantou como doutores, mestres, evangelistas e pastores. Pedro também fala sobre isso, né? Devemos obedecer aos nossos pastores, porque eles velam por vossas almas. E tantos outros textos bíblicos. Então, Paulo orienta aquela igreja dizendo: está Cristo dividido? Porque um é o que planta, outro é o que rega, mas Deus é que dá o crescimento. E nós somos apenas cooperadores da obra de Deus. Infelizmente, tanta gente por aí, né, brigando por causa de título, ficando de mal por causa de título, como se título levasse para o céu, como se título desse salvação, como se título fosse mais importante. Mas a gente observa que Paulo, em várias cartas que ele escreveu, ele dizia: eu, Paulo, servo de Deus. E para Coríntios, ou os crentes da igreja de Coríntios, Paulo diz, né? Todos nós somos cooperadores de Deus. Grave aí, você mulher, você homem, você irmão, você irmã, você pode ter o título eclesiástico que for. Seja pastor, seja missionária. Ah, irmão de Deus, eu não tenho título nenhum na igreja, ninguém me vê. Para por aí. Existe um Deus que te vê. E lembre-se, nós somos cooperadores de Deus. Nós cooperamos com o Senhor na realização da obra missionária. Hein? Vamos prosseguir aqui. Tem muita coisa aqui, mas vou ter que resumir. Então, a extensão do plano. O império... interessante, né? O rei ele tinha que demonstrar maturidade para não cair na conversa de Amã de imediato. Porque Amã ficou tão furioso que... Vamos observar o que ele fez. Vamos lá. Quando ele soube que Mardoqueu não se prostrava diante dele porque era judeu. O Império Persa abrangia todo o Antigo Oriente Próximo, desde o rio Indo, na Índia, hoje no Paquistão, até o Mediterrâneo Oriental, incluía parte do norte da África, até a Etiópia e se estendia para além do mar, Egeu, até a Trácia, na Europa. Parte da atual Turquia, Grécia e Bulgária, em linha reta de um extremo a outro, era mais de 4.000 quilômetros. Em todo esse território havia inúmeras comunidades judaicas. Amã planejou a destruição dos judeus de todo o reino de Assuero. Esté 3:6. Isso incluía até os que haviam retornado para Jerusalém. Terceiro, aí eu vou fazer um comentário só. Astúcia e oportunismo. Amã convenceu Assuero, escondendo sua verdadeira motivação, que era pessoal. Diz que havia um povo no reino que tinha leis diferentes e não cumpria. Então, meus amados irmãos, a gente observa aqui que o diabo, que significa adversário, ele usou a vida de Amã para convencer o rei a assinar um decreto para a destruição dos judeus. Ou seja, Amã procurou o rei e falou: rei, existe um povo aqui na Pérsia que eles não estão nem aí para o Senhor. Eles não estão nem aí para as suas leis, eles não estão nem aí para os seus decretos. Existe um povo aqui que não se preocupa em te obedecer, ó rei. E aí Amã começou a aconselhar o rei a assinar uma lei, assinar um decreto. E esse decreto dizia que todos os judeus deveriam ser mortos em tal mês, em tal dia. E o comentarista está deixando bem claro aqui que não era apenas os judeus que moravam ali na Pérsia, mas eram os judeus também que moravam em qualquer região que fosse do domínio ou dos domínios do rei da Pérsia. Como o comentarista até fez questão de citar aqui vários lugares, né, como norte da África, Etiópia e assim por diante. E por incrível que pareça, se essa sentença de morte se concretizasse, até os judeus, aquela primeira leva que foi levada, ou que voltou para Jerusalém através de Zorobabel, governador,
se essa lei entrasse em vigor, se essa lei fosse concretizada, fosse colocada em prática, até os judeus que já haviam voltado para Jerusalém iriam ser mortos. Então foi um plano astucioso, foi uma oportunidade que Amã teve para convencer o rei. Vamos prosseguir aqui, vamos para o 2. A tristeza de Mardoqueu, dos judeus e de Esté, o pavor da violência. No dia definido para a morte dos judeus, ninguém deveria ser poupado. Misericórdia, já pensou, irmãos? A ordem expressa era que destruísse, matasse e lançasse a perder todos os judeus, desde o moço até o velho, crianças e mulheres, em um mesmo dia, e que todos os seus bens fossem saqueados, ou seja, como se não bastasse decretar a morte dos judeus, também foi decretado que os bens dos judeus fossem retirados das suas casas. E o rei, e Amã, por incrível que pareça, Amã fez até uma promessa para o rei que se o rei decretasse a morte de todos os judeus, ele iria colocar mais dinheiro nos cofres ali do Império da Pérsia. Olha o que está escrito aqui. Se Assuero decretasse a morte desse povo, Amã entregaria 10.000 talentos de prata, cerca de 350 toneladas, para o tesouro real, o equivalente a 2/3 da renda anual do Império Persa. O texto bíblico nos permite entender que Assuero concordou com Amã, sem questionar de que povo tratava. Simplesmente tirou seu anel e o deu a Amã, a quem coube definir os termos da carta a ser enviada a todas as províncias. Então é interessante observar isso aqui. Ou seja, o rei de imediato concordou com Amã, sem ter procurado questionar, tipo assim, Amã, então me diz que povo é esse? Quais são as suas leis? Quais são o seu Deus? De onde eles vieram? Eles eram prisioneiros de qual província? De qual rei inimigo? Não. O rei acreditou de imediato, caiu nas lábias ali daquele invejoso Amã. Por que isso aqui é interessante observar? Porque lembra que a nova rainha da Pérsia, Esté, que era judia, então se o rei tivesse questionado e procurasse saber quem era esse povo, e Amã dissesse era judeu, automaticamente o rei ia pensar logo na sua esposa e poderia voltar atrás com aquela decisão, mas ele não questionou. Então é um perigo. Já abro parênteses aqui para te dizer, não acredite em qualquer palavra que chegar ao teu seu conhecimento. Dependendo do contexto, dependendo dos acontecimentos, não acredite em qualquer fofoca que chegar aos seus ouvidos. Não acredite em qualquer diz-me-diz que chegar a ter o seu conhecimento. Não vá pela cabeça de terceiros. Se você tiver condição de apurar os fatos, pesquisar, investigar, não é mexer no sentido de querer arrumar mais problema, não, no sentido de apurar os fatos para ver se é verdade ou não. Meus irmãos, quantas pessoas já morreram inocentemente nesse mundo porque espalharam mentiras sobre elas, porque espalharam o que ela fez sem ela ter feito, porque espalharam o que ela falou sem ela ter falado, porque espalharam que ela estava envolvida nisso sem ela ter sido envolvida. Quantas pessoas estão presas, processadas, condenadas no Brasil e no exterior, de trás das grades, foram julgadas e condenadas inocentemente, simplesmente porque alguém disse que ela fez isso, fez aquilo, sem a justiça ter apurado. As redes sociais, eu não tenho coragem nem de ver, mas as redes sociais estão lotadas de casos de pessoas que apanharam na praça pública porque foram acusados de algo sem terem feito. Simplesmente porque pessoas passaram, viram, filmaram, jogaram nas redes sociais, compartilharam mentira, outros acreditaram. Cuidado! Não compartilhe qualquer coisa que chegue no seu celular. Procure ver se é verdade ou não, porque está cheio das chamadas fake news por aí. Mentira disfarçada de verdade. Então foi o que aconteceu aqui. O rei não procurou
apurar o que realmente havia acontecido. Então a tristeza de Mardoqueu, dos judeus e de Esther, o pavor da violência. No dia definido, como nós já falamos aqui, foi decidido que até as crianças poderiam morrer, porque o decreto era para acabar com todos os judeus. Bebida, confusão e tristeza é o segundo ponto, segundo subponto do segundo ponto. O Império Persa tinha um sistema de correio muito eficiente. Isso aqui fala, irmãos, naquela época não era igual os correios igual nos dias de hoje. No caso aí, existia os funcionários do rei, que montavam sobre cavalos e rapidamente procuravam ir nas províncias entregar aquelas cartas que foram assinadas pelo rei, decretando que em tal mês todos os judeus deveriam ser mortos. Olha só, deixa eu ver o que está escrito aqui. O Império Persa tinha um sistema de correio muito eficiente, principalmente em função da estrada real que ia de Suzã a Sardes, na província da Lídia, hoje território turco ou Turquia. Depois das cartas enviadas a cada província, Assuero e Amã puseram-se a beber. Os moradores de Suzã, contudo, ficaram confusos, certamente por não entender a repentina e esdrúxula ordem do rei. Mardoqueu entrou em profunda tristeza. Agora a gente já vê o sentimento de dor na vida de Mardoqueu ao saber disso tudo. Rasgou as suas vestes, porque era costume dos judeus naquela época. Na nossa cultura nós temos, nem só na nossa cultura não, várias culturas, cada povo possui uma cultura diferente. Cada pessoa apresenta as suas lamentações, as suas tristezas, as suas dores de uma forma diferente. E os judeus naquela época, quando estavam passando por algum tipo de provação, de tribulação, de tristeza, de sofrimento, eles costumavam expressar o seu sentimento de lamento, jogavam terra para cima, trocavam as suas vestes, vestiam vestes que expressavam sentimento de lamentação, de dor. Então era notório quando alguém estava passando por algum tipo de prova desse tipo. Prosseguindo aqui, crise clamou. O decreto de Assuero tirou a tranquilidade de todos os judeus e os levou a buscar o socorro divino. Se de um lado havia a fé e a bravura dos 50.000 judeus, olha só, se de um lado havia a fé e a bravura dos 50.000 judeus que foram a Jerusalém para reedificá-la, lembre-se, na primeira leva de judeus que foram para a Babilônia, foram 50.000 judeus, só 50.000 judeus. Ou seja, o comentarista está dizendo que esse povo que voltou era um povo com fé, um povo de coragem, um povo agora que estava desfrutando da alegria de estar em casa novamente. Em contrapartida, ou por outro lado, havia a aparente tranquilidade dos que se decidiram ficar em suas próprias habitações. Lembra que eu falei que a maioria não quis voltar para Jerusalém, preferiram ficar ali na Pérsia, na Babilônia e em outras províncias, porque se sentiam mais tranquilos ali, mas essa tranquilidade se tornou numa tempestade contra eles. Mesmo dentre os que foram a Jerusalém, muitos se dedicaram a construir casas luxuosas, dando pouco valor à reconstrução do templo. É porque na época da reconstrução do templo, o povo, diz a palavra de Deus que eles chegaram a Jerusalém e foram reconstruir as casas, as suas residências, até que o profeta Ageu chama a atenção deles. É para vós tempo de habitar em vossas casas estucadas. E essa casa há de ficar deserta, há de ficar vazia. Era Ageu chamando a atenção do povo para reconstruir a casa, o templo do Senhor. Agora vamos... Porque muitas vezes precisamos experimentar Cristo para buscar a Deus de todo o nosso coração. Então, meus amados irmãos, infelizmente, o povo judeu que estava na Pérsia só se pôs a buscar a presença de Deus quando veio aquele decreto
sobre os judeus. Então, quando aquele povo soube que eles poderiam morrer em tal mês, em tal dia, eles então, juntamente com Mardoqueu e com Esther, se pôs a buscar a presença de Deus. Iremos falar um pouco mais sobre isso na próxima lição. Mas eu já vou dar uma pincelada aqui, já vou te falar algo, irmão. Não deixe para buscar a presença de Deus só quando vier só se de repente vier a luta, a tribulação. Infelizmente, tem muitos irmãos em Cristo que não oram, não buscam a presença de Deus. Outros só buscam a presença de Deus quando estão precisando de um milagre na área de uma cura, uma libertação, a libertação de algum parente, uma porta que precisa se abrir. Mas a lição está nos mostrando que a gente tem que fazer diferente do povo judeu daquela época. Ou seja, o povo se pôs a ajoelhar e a buscar devido à sentença de morte, à crise. Então procure ter saldo com o Senhor. Adore ao Senhor em oração. Terceiro e último ponto. Aí agora nós vamos sair um pouco do texto bíblico, sair entre aspas, me entenda? Vamos sair agora um pouco do texto bíblico e vamos entrar para a história chamada de história extra-bíblica. Ou seja, da mesma forma que o diabo usou Amã para decretar a morte e a destruição dos judeus, porque ele odiava os judeus, nós iremos observar que daquela época para cá, irmãos, quantas vezes os judeus foram perseguidos, sentenciados à morte, até hoje são injuriados. Eu vou fazer um breve resumo dessa parte aqui, que é o terceiro e último ponto. O perigo e a crueldade do antissemitismo moderno. Faces do antissemitismo. De forma prática, antissemitismo é hostilidade sistemática contra judeus. É possível verificar ao longo da história 3 faces de expressões desse ódio obstinado: antissemitismo religioso, nacionalista e racial. No aspecto religioso, destaca-se as perseguições, como a do século XIX, quando os judeus foram acusados de serem os responsáveis pela peste negra, que assolou a Europa. Em 1348. Também durante a Idade Média, sofreram intensa perseguição pela Inquisição, principalmente a partir de 1478 na Espanha, por ordem do Papa Sisto, e a partir de 1536 em Portugal pela instituição oficial do Tribunal do Santo Ofício pelo Papa Paulo III. O objetivo principal era combater o que chamavam de heresia judaica. Bilhões de judeus foram espoliados, torturados, execrados e mortos por não aderirem ao catolicismo e por questões econômicas e políticas. A primeira ordem de confinamento de judeus em guetos não foi a de Adolf Hitler, no século XX, foi do Papa Paulo IV, em 1555, que atingiu todos os estados papais por mais de 300 anos. Então, meus amados irmãos, apenas um pequeno comentário aqui, um breve resumo. Nós somos sabedores, irmãos, que os judeus, se tem uma coisa que os judeus sempre procuraram preservar, foi a sua religião. Ou seja, eles adoram como nós adoramos apenas um só Deus. E é interessante observar que fora de Israel, existem muitos judeus espalhados em várias partes do mundo. Porém, eles vivem como se estivessem juntinhos um do outro, porque eles continuam preservando a sua religião. Eles continuam preservando aquilo que eles aprenderam
sobre o que está escrito no Pentateuco, nos profetas, nos Salmos. Pode ser que exista uma meia dúzia que não observa mais hoje a lei de Deus dada a Moisés para o povo de Israel, mas até onde observa, a maioria dos judeus tem essa preocupação de preservar a sua religião. E que por causa disso aí, por eles ser um povo diferente, infelizmente eles foram perseguidos muito, e até hoje têm sido perseguidos dentro da história da humanidade por causa da sua religião. Em alguns lugares, como por exemplo, quantas vezes eles foram acusados por doenças que vieram sobre aquela população ali na determinada época. A gente vê aquele indivíduo chamado Adolf Hitler, que perseguiu os judeus, e a história diz que ele chegou ao ponto de matar cerca de 6 milhões de judeus, porque ele considerava a raça judaica uma raça amaldiçoada. Inclusive, eu ouvi comentários de que o Adolf Hitler, o livro que ele utilizava, por incrível que pareça, o livro que ele utilizava para praticar os seus atos cruéis era a Bíblia. Era a Bíblia. Porém, ele interpretava a Bíblia a seu bel prazer. É lamentável observar também que durante a história dos judeus, irmão, quantos judeus morreram por causa da chamada religião. Eu não sei se você sabe, mas durante a história do cristianismo existiu muitas guerras intituladas de guerras santas, onde a liderança católica, em diversas vezes, as lideranças católicas promoveram guerras contra os judeus, porque eles queriam que os judeus se convertessem ao catolicismo de qualquer maneira. E quantos judeus foram mortos, quantos judeus foram forçados a abandonar o judaísmo para se tornarem católicos. Isso aí é a chamada perseguição religiosa ou antissemitismo religioso. Prosseguindo, antissemitismo nacionalista e racial. O aspecto nacionalista pode ser visto no século XIX, no início do século XX, na Ucrânia e na Rússia, através dos chamados pogroms violentos, ataques físicos e indiscriminados aos judeus. Até hoje a gente vê isso, irmão. Até hoje a gente vê isso. Já vi noticiários na TV, quantas vezes, né? Judeus que foram atacados de uma hora para outra em praça pública. É porque a mídia, que muitas vezes é manipulada pelo diabo, tem colocado na mente de muitas pessoas que os judeus é um povo que não presta, que é um povo que precisa ser exterminado e que é um povo que quer lutar por uma terra que não é dele. Muito cuidado, não saia acreditando em tudo que você escuta por aí. A prosperidade... A prosperidade dos judeus causava ódio, alimentando por teorias de conspiração. Irmãos, o povo de Israel, o judeu, é um povo próspero financeiramente. E durante muitos anos, como está deixando bem claro aqui, né? Durante muitos anos, os judeus eles foram perseguidos em vários países devido a essa inveja, devido a essa prosperidade, devido a eles serem um povo diferente. O povo judeu era apontado como culpado pelas crises econômicas de países do leste europeu, levando a reagir violentamente contra as comunidades judaicas. Durante a Segunda Guerra Mundial, Adolf Hitler organizou o antissemitismo racial. Vocês lembram? Que Adolf Hitler mandou matar, inclusive não foi só os judeus, mandou matar os homossexuais, mandou matar as testemunhas de Jeová, mas o ódio dele principal era contra os judeus. Ele pregou que os judeus possuíam
uma raça maldita e que era preciso exterminar todos os judeus ali do seu país ou até do mundo, se fosse o caso. O Holocausto exterminou milhões de judeus em toda a Europa. É só um breve comentário, viu, irmãos? Se você estiver interessado em saber um pouco mais, tem vários livros que falam sobre isso. Você pode acessar o Google também, tem informações, mais informações e muito mais informações do que as que eu estou te dando. E também tem outros canais de estudos aqui no YouTube, que você pode estar acessando para saber um pouco mais sobre as perseguições que os judeus têm enfrentado durante a sua história. Mas isso aqui é um breve comentário para você ter uma base. Antissemitismo hoje. A criação do Estado de Israel em 1948 não garantiu paz aos judeus. Vocês são sabedores que... escuta bem, a palavra do Senhor nos diz que em Mateus capítulo 24, que Jesus Cristo, os apóstolos perguntaram para Jesus, né? Porque Jesus falou, não vedes... porque a princípio os apóstolos estavam maravilhados com a estrutura do templo reconstruído pelo rei Herodes. Ponto. Jesus então disse, não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Aí os discípulos depois saíram do templo, foram para o Monte das Oliveiras e lá perguntaram a Jesus, Senhor, nos diz quando que será isso? Qual o sinal da tua vinda e do fim do mundo? Aí Jesus começa a profetizar. E a história nos mostra que no ano 70 depois de Cristo, o templo, a cidade de Jerusalém foi destruída pelo general Tito, que era filho do general Vespasiano. E a história nos mostra que Vespasiano, ele ocupou, se me fala a memória, ele ocupou o cargo que era de Nero, ali como imperador de Roma. E ali muitos judeus foram mortos e depois foram espalhados, os que restaram, né? Foram espalhados por várias partes desse mundo. E nesse meio tempo, Jerusalém foi conquistada por vários povos diferentes, impérios diferentes, durante toda a existência de Jerusalém, principalmente principalmente depois de Cristo, né? Quantas vezes Jerusalém foi ocupada por povos que não eram judeus? Houve ocasiões em que os judeus foram proibidos até de entrar na sua própria terra. Israel deixou de ser nação. Israel deixou de ser nação e foi espalhado por várias partes desse mundo. Até que no ano de 1948, a ONU decidiu, através da assinatura de um dos seus membros, né, que no caso era um brasileiro, ele decretou, ele assinou, ele concordou que Israel voltasse a ser um país ou uma nação. Então, o comentarista ele diz que a criação do Estado de Israel em 1948 não garantiu paz a judeus. Ou seja, os judeus continuaram sendo um povo perseguido. Houve guerras depois de 1948, visando a destruição do povo de Israel, porque o povo de Israel, espalhado pelo mundo, estava voltando para Jerusalém. O país vive em estado de alerta em função de ataques terroristas, internos e externos, feitos em nome de uma causa palestina. O mais brutal da história recente ocorreu em outubro. Vocês lembram, irmão? Inclusive, feitos em nome de uma causa palestina. Eu já ouvi estudos, explicações, comentários de irmãos da área, que tem muito mais conhecimento do que eu, mostrando que a Palestina, na verdade, é a mesma Jerusalém. Acontece que houve ocasião em que Jerusalém estava sendo ocupado por outros povos, e aí trocaram o nome de Jerusalém para Palestina. E até hoje tem essa guerra aí, de quem pertence àquele território aí. E vocês lembram que no ano passado, outubro do ano passado,
Jerusalém, Israel foi atacada por alguns terroristas e naquela ocasião foram mortos, deixa eu ver se comentário você fala aqui, Recentemente, em outubro de 2023, 5 grupos palestinos armados uniram-se ao Hamas e, a partir da faixa de Gaza, atacaram Israel por terra e mar, cometendo barbáries. Cerca de 1.200 mortos, além de levar cerca de mais de 200 pessoas reféns. Vocês lembram, né? Inclusive, não foi uma tragédia muito grande. As pessoas estavam se divertindo ali numa festa e esse grupo terrorista veio e matou muita gente inocente ali. Até hoje, parece que até hoje os sequestradores mantêm várias pessoas como refém e já houve troca ali, me parece que já houve troca de prisioneiros também, mas até hoje os grupos terroristas não soltaram os prisioneiros até onde eu me recordo. Então a gente vê aí o ódio que o diabo tem contra os judeus. Mas a palavra de Deus deixa bem claro, né? As nações que se unem a Israel, as nações que são a favor de Israel, não é a favor no sentido de ir lá matar e destruir, que tem que fazer isso. Não, é a favor no sentido de mostrar que as terras pertencem a Israel e assim por diante. Então, a gente vê que Deus tem, de uma certa forma, essas nações têm sido abençoadas. Mas o que eu quero dizer aqui, irmãos, tome bastante cuidado. Eu já ouvi relatos de que tem crentes, tem cristãos que têm apoiado aquele grupo que tem dito: morte ao povo judeu, morte ao povo de Israel, esse povo não presta, esse povo tem que morrer, esse povo é um povo cruel, um povo que mata pessoas inocentes. Muito cuidado, não saia fazendo propaganda enganosa. Você que serve a Deus, a Bíblia nos diz, né? Orai pela paz de Jerusalém. Já leu lá? Está escrito no livro de Salmos. Orai pela paz de Jerusalém. Você, meu irmão em Cristo, não se envolva, apenas ore. Não apoie aqueles que são contra esse povo, os judeus. Eles rejeitaram o Messias. Nós cremos que Jesus Cristo ele é o Messias verdadeiro. Os judeus, por outro lado, estão esperando o Messias até hoje, porque segundo eles o Messias que veio não cumpriu, não é o Messias verdadeiro, porque não cumpriu fielmente as profecias. Penso e creio de forma diferente de nós. Mas isso não significa que nós temos que odiar os judeus, nós temos que orar por eles e pedir que Deus tenha misericórdia deles. Mas aplaudir e desejar o mal, e desejar que outras nações, e desejar que eles sejam um povo destruído, queimado, e que eles devem ser realmente serem maltratados, as portas devem se fechar para eles, cuidado. Não apoie esse tipo de comportamento. Amém? Vamos orar ao Senhor. Chegamos ao final do nosso estudo bíblico. Eu quero louvar a Deus pela sua vida. Glorificado seja o nome de Jesus pela sua vida e pela vida da sua família. Deus, em nome de Jesus, obrigado pela vida daqueles que já se inscreveram no nosso canal. Continua abençoando a vida de cada um. Pai, eu apresento aqueles que não se inscreveram, mas pararam, Pai. Ou nos deram atenção, Senhor, ouvindo a Tua palavra, seja no trabalho, seja dirigindo, escutando a Tua palavra. Abençoa cada um em nome de Jesus. Glória a Deus. Minha gratidão a você que ficou comigo até agora. Você que ainda não se inscreveu no nosso canal, fica aqui o convite. Participe. Se inscreva no nosso canal Embaixadores de Cristo, Estudos Bíblicos. Se inscreva, tenha liberdade para comentar. Escreve aqui de qual cidade você é, de qual igreja que você é. Escreve aqui se você é obreira, se você foi edificado pela palavra, se você percebeu que eu falei algo fora do contexto, se você tem um conhecimento mais profundo do que aquilo que Deus tem me dado. Estou aqui para aprender também com você, pode comentar embaixo, tá bom? Compartilha essa palavra. Um abraço, que Deus em Cristo continue te abençoando, em nome de Jesus.